disponibilizar. Então, pessoal, finalizando a última parte aí da nossa aula, tá faltando só falar do tipo booleano, então a gente já está finalizando aí o assunto sobre tipos de dados. Então, por fim, né, a gente acabou de falar então do tipo caractere, né, é aquele tipo que armazena um conjunto de caracteres dada a tabela especificada, ou a tabela que você está assumindo como tabela de codificação de caracteres. Então ela tem uma cardinalidade extremamente alta, né? Então possui um conjunto de valores bastante elevado, né? E aí, por fim, a gente está indo para o tipo mais simples de todos, que é o tipo booleano. É o tipo mais simples de todos. Ele possui apenas dois valores, né? Então, basicamente, é verdadeiro e falso. True or false. Ou seja, não tem muito para onde correr, não. Ou é uma coisa ou é outra. É muito interessante saber que assim tem linguagens que usam isso explicitamente, ou seja, ela especifica um tipo booleano, né? Java, por exemplo, é bool, né? Que aquela variável ela vai assumir true, né? Palavra true or false. E eles botam até true e false como palavras reservadas, né? Para você fazer uso somente na atribuição aí de tipos booleanos. E tem linguagem também que tem um conceito de booleano, mas não implementa isso explicitamente. Por exemplo, C não tem o tipo booleano explícito, tá? Você não define uma variável como booleana. Minto. Tem até o recurso de você atribuir como booleano, mas você não atribui os valores a ela como 0 e 1, como verdadeiro ou falso. Na verdade, ela assume que tudo que for diferente de 0 é verdadeiro, ou seja, 0 é falso e qualquer coisa é verdadeiro. 1, 2, 3, 4. Muitas das vezes a gente percebe implementações em C onde eles usam uma variável inteira para fazer o papel de variável booleana. Então ele declara lá um x em um int x da vida e na hora de jogar na condicional ele bota se x, faça isso. O que significa cx? Ele vai verificar se x, pega o valor de x, que é numérico, e verifica, é 0? Sim, se for 0, então significa que é falso. Então, se é falso, eu faço alguma coisa. Se for verdadeiro, eu vou fazer alguma coisa. Se for falso, eu já vou para o else. Então, se o x for igual a 0, eu vou executar o quê? O else. Se o x for 1, 2, 3 ou qualquer outro valor, o que ele vai fazer? Ele vai assumir que é verdadeiro. Então, ele executa o bloco dentro do if. Então, muitas das vezes, eles usam uma variável numérica para usar, para substituir uma variável booleana. Eu até botei um exemplo parecido com esse aqui que está na tela, né? If c mais igual a 1, x igual a 10. Eu botei uma coisa parecida com essa para vocês verificarem, né? Enfim, basicamente, o que isso aqui está querendo dizer? Que se essa variável aqui vai receber um incremento de 1, ou seja, C recebe ela mesma mais 1. Então significa o seguinte, que essa variável C, ela vai passar a ter o quê? Qual o valor dela? Se ela for 0, por exemplo, se for incrementado 1, ela vai passar a ser 1. Ou seja, exceto o fato dela ser menos 1, para todos os outros casos ela vai ser verdadeiro. Ou seja, ela vai ser um número diferente de 0, logo ela vai ser verdadeiro, e se isso aqui é verdadeiro, logo isso aqui vai ser executado. Aí eu botei até aqui, ó, erro de digitação, mas compila. Não, compila porque isso aqui é um código aceitável. Erro de digitação que dificilmente a pessoa programa um if dessa forma, né? Ou seja, é difícil ter uma pessoa que vai... normalmente a pessoa colocaria aqui C igual a 1, né? Na verdade, esse maisinho aqui o cara digitou errado. Na hora de bater aqui, esqueceu do shift e aí bateu mais igual. Então, o cara errou a digitação, mas isso aqui funciona. Mas funciona com essa lógica que eu passei para vocês. Seguindo aquele exemplo que eu fiz na aula. Naquela aula presencial que eu fiz com vocês, eu botei um bloco parecido com esse.
E eu fiz vocês pensarem exatamente sobre esse aspecto. Ou seja, se C trabalha com booleano, mas não tem um tipo explícito, ou de repente não declara isso explicitamente, ele pode usar isso como se fosse um tipo inteiro, eu posso trabalhar de qualquer outra forma diferente, né? Ocupa geralmente um byte. Mas vai, pô, professor, por que um byte? Se é booleano, é 0 ou 1, um bit é suficiente. Mas é difícil endereçar um bit, né? Normalmente a gente fala que assim, é o tamanho da palavra do processador, né? Normalmente pelo menos 8 bits, né? Então é difícil você trabalhar com um tamanho menor do que esse, né? E qual a cardinalidade dele? 2. Por que 2? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então a cardinalidade do tipo booleano é bastante simples, bastante é, 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 bem restrito, né? O domínio que pode ser assumido. É, Então, até em C mesmo, né, como eu falei, ela tem um recurso que foi até implementado depois do tipo booleano, né, de valores true ou false, mas isso foi uma coisa mais nova, né? Originalmente, C ela simplesmente trabalhava com tipos numéricos para representar o booleano. Então, isso veio depois, né? O uso das palavras. O uso de true ou false, ou o uso até mesmo de bool como tipagem, né? Enfim, por fim, ó, um exercíciozinho para a gente poder praticar. Ó, cria uma calculadora científica com 10 operações, né? Tudo bem que não são todas as operações de uma calculadora científica, mas um conjunto mínimo de operações, né? As 4 básicas mais umas 6 aí, utilizando o paradigma imperativo funcional. Considere as operações a serem realizadas e define a linguagem mais apropriada. Então, vocês vão ver o que de repente melhor se adequa nesse caso para vocês, ou seja, para implementar esse conjunto de funções, e aí vocês podem de repente fazer uma escolha da linguagem que seja mais apropriada para para resolver esse tipo de problema, para resolver essa questão em particular. Ok? Esse exercício eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Ou seja, eu vou deixar como dever de casa aí para vocês estarem exercitando esse conhecimento. E, enfim, o conteúdo por hora a gente pode dar como encerrado, ok? Vou só parar a gravação aqui da aula, porque a gente vai continuar nosso bate-papo, mas não necessariamente a gente precisa continuar essa gravação, tá?